Respira fundo, porque hoje a gente vai entrar em um filme que não te conta uma história. Ele te observa enquanto você assiste. Ilha do Medo não é apenas um suspense psicológico. É uma armadilha cuidadosamente montada para enganar você do primeiro ao último minuto. E o pior de tudo é que a maioria das pessoas só percebe isso quando já é tarde demais. Já pensou que talvez o personagem principal nunca esteve realmente investigando nada? Que toda a trama pode ser apenas uma encenação gigante para manter alguém preso dentro da própria mente? Pois é, esse filme brinca com sanidade, trauma, culpa e manipulação de uma forma tão cruel que até hoje divide o público entre quem acha genial e quem se sente traído. Hoje você vai entender o que realmente acontece em Ilha do Medo, os detalhes que quase ninguém percebeu, os símbolos escondidos, as mentiras bem contadas e o final mais perturbador do cinema moderno. Mas antes, já deixa o like porque isso ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas curiosas como você e se inscreve no canal, porque a inscrição é o único jeito do algoritmo entender que o Netflix merece continuar trazendo resumos fantásticos e histórias que bagunçam a sua cabeça. Se puder apoiar ainda mais o canal, o Super Thanks ajuda diretamente na produção desses vídeos. Mas se não puder, comenta aí o que mais te deixou confuso ou chocado nesse filme. E fica até o final, porque a última revelação muda completamente o significado da história e vai te deixar desconfortável do jeito certo. Ilha do Medo é um daqueles filmes que não quer apenas ser assistido. Ele quer ser sentido, absorvido e, acima de tudo, questionado. Porque desde o primeiro minuto a história está jogando com a percepção do espectador de forma calculada e cruel. Ambientado em 1954, em plena paranoia da Guerra Fria, o filme nos apresenta Teddy Daniels, um agente federal que chega a uma ilha isolada para investigar o desaparecimento de uma paciente de um hospital psiquiátrico destinado a criminosos considerados irrecuperáveis. Desde o início, tudo parece propositalmente desconfortável. O mar é agressivo, o clima é pesado. A ilha surge como um bloco de pedra cercado por neblina, quase como se fosse um organismo vivo, hostil à presença humana. O hospital Ashcliffe não transmite cuidado, transmite controle, vigilância e repressão. Portões, muros altos, guardas armados e médicos que falam pouco e observam demais criam uma sensação constante de ameaça. Teddy, acompanhado de seu parceiro Chuck Howley, aparenta ser um homem confiante, durão, com postura de herói clássico. Mas rapidamente percebemos que há rachaduras nessa fachada. Ele sofre com fortes dores de cabeça, enjoos, pesadelos recorrentes e memórias traumáticas da Segunda Guerra Mundial, especialmente da libertação de campos de concentração. Imagens que o filme faz questão de inserir de forma abrupta, quase violenta, como se invadissem a narrativa sem pedir permissão. Esses flashes não são apenas lembranças, são avisos de que a mente de Ted não está em equilíbrio. Conforme a investigação avança, o desaparecimento da paciente deixa de ser o centro da história e passa a ser apenas um pretexto para algo muito maior. Os funcionários do hospital respondem de forma evasiva, evitam perguntas diretas e parecem agir como se seguissem um roteiro invisível. Os pacientes, por sua vez, são ainda mais inquietantes. Alguns demonstram uma consciência excessiva, outros olhares carregados de significado, como se soubessem algo que Ted não sabe. Há momentos em que o filme parece flertar com o sobrenatural, mas logo se ancora novamente no psicológico, mantendo o espectador em constante dúvida sobre o que é real e o que é fruto da mente do protagonista. Ted começa a desconfiar que o hospital não é apenas um centro de tratamento, mas um local de experimentos secretos envolvendo controle mental, lavagem cerebral e manipulação psicológica. Teorias que fazem todo sentido dentro do contexto histórico apresentado. A Guerra Fria era marcada pelo medo de conspirações governamentais, projetos secretos e testes desumanos. E o filme usa esse pano de fundo para tornar a paranoia de Ted extremamente convincente. O espectador passa a acreditar que existe algo errado ali, não apenas porque Ted acredita, mas porque tudo é mostrado exclusivamente sob o ponto de vista dele. Cada escolha de câmera, cada trilha sonora dissonante, cada silêncio desconfortável reforça essa sensação de que estamos prestes a descobrir um segredo monstruoso. Paralelamente à investigação, o filme aprofunda os traumas pessoais de Ted através de sonhos e alucinações envolvendo sua esposa Dolores. Ela aparece sempre cercada por fogo, cinzas e destruição, repetindo frases enigmáticas e apontando para uma culpa que Ted parece se recusar a enfrentar. Esses momentos oníricos são fundamentais para a narrativa, pois funcionam como fragmentos da verdade tentando emergir. O fogo, constantemente associado à esposa, simboliza tanto a tragédia do incêndio que a matou quanto a devastação emocional que Ted carrega. Em contraste, a água aparece como um elemento recorrente e ameaçador, ligado à morte, ao afogamento e ao inconsciente.
algo que o protagonista evita encarar diretamente. À medida que Ted se aprofunda em sua teoria conspiratória, ele começa a agir de forma cada vez mais agressiva e impulsiva, questionando autoridades, desafiando médicos e colocando sua própria segurança em risco. O filme, nesse ponto, faz algo brilhante. Transforma o espectador em cúmplice dessa obsessão. Nós queremos que ele esteja certo. Queremos que exista um vilão claro, um sistema corrupto, um inimigo externo que justifique todo aquele sofrimento. E é exatamente essa necessidade que o roteiro explora. Quando uma tempestade violenta atinge a ilha, isolando completamente todos os personagens, a narrativa entra em seu momento mais claustrofóbico. Não há saída, não há comunicação com o continente, e a ilha se torna um labirinto físico e mental. Esse evento não é apenas climático. É simbólico, representa o colapso psicológico de Ted, o ponto em que a fantasia começa a se misturar irreversivelmente com a realidade. É nesse contexto que surge o Farol, um local proibido, cercado de mistério e apontado por Ted como o centro das experiências secretas. O farol funciona como um símbolo poderoso da verdade absoluta, algo que ilumina, mas também expõe, e por isso mesmo é temido. Cada passo em direção ao farol é, na verdade, um passo em direção àquilo que Ted mais evita, a aceitação de quem ele realmente é. Quando finalmente chega ao farol, o filme executa sua virada mais devastadora. Não existe conspiração, não existem experimentos secretos. O que existe é Andrew Lydes, um paciente do hospital que criou a persona de Ted Daniels para fugir da culpa insuportável de sua própria história. A investigação inteira foi uma encenação cuidadosamente planejada pelos médicos como uma última tentativa de tratamento, permitindo que Andrew vivesse sua fantasia até o ponto em que a realidade se tornasse inevitável. A revelação é cruel porque desmonta tudo o que o espectador acreditou até aquele momento. A esposa de Andrew, Dolores, sofria de transtornos mentais graves e matou os 3 filhos do casal ao afogá-los. Incapaz de lidar com o choque, Andrew matou a esposa logo depois. Consumido pela culpa, ele fragmentou sua mente e criou uma narrativa alternativa onde era um herói. Alguém que buscava justiça em vez de alguém que precisava encarar o peso de suas ações. O hospital, os médicos, os pacientes e até o suposto parceiro Chuck fazem parte desse teatro terapêutico. O mais perturbador não é apenas a revelação em si, mas a forma como o filme nos obriga a revisitar cada cena anterior sob uma nova perspectiva. Aqueles olhares estranhos agora fazem sentido. As respostas evasivas eram tentativas de manter a encenação. Os pacientes não eram cúmplices de uma conspiração, mas participantes de um tratamento desesperado. Por um breve momento, Andrew parece aceitar a verdade. Ele demonstra lucidez, reconhece seus atos e aparenta estar curado, sugerindo que o tratamento finalmente funcionou. Mas o filme não se contenta com um final simples. Na cena final, ao caminhar com o médico, Andrew faz uma pergunta que muda completamente o significado da história. O que seria pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom? Essa frase sugere que ele escolhe conscientemente retornar à ilusão para ser lobotomizado, preferindo apagar sua mente a viver com a dor da realidade. Essa decisão transforma o final em algo profundamente trágico e filosófico. Não se trata mais de loucura, mas de escolha. Ilha do Medo não fala apenas sobre um hospital psiquiátrico ou um crime terrível. Fala sobre culpa, trauma, negação e sobre a capacidade da mente humana de construir realidades inteiras para se proteger do sofrimento. Cada elemento visual e narrativo reforça essa ideia. A ilha representa a prisão mental de Andrew. O farol, a verdade. A água, a morte que ele tenta esquecer. O fogo, a destruição emocional que o persegue. O filme termina sem oferecer conforto, apenas inquietação. Ele não quer respostas fáceis, quer perguntas difíceis. Você aceitaria a verdade se ela destruísse tudo o que você acredita ser? Ou escolheria viver em uma mentira, mesmo sabendo que ela não é real? Talvez seja por isso que Ilha do Medo continue sendo tão debatido e reinterpretado anos depois de seu lançamento. Porque no fundo ele não fala apenas sobre um personagem fictício, mas sobre algo universal. Quanto estamos dispostos a nos enganar para sobreviver? No fim, Ilha do Medo não termina quando os créditos sobem e ele continua ecoando na sua cabeça, porque a pergunta final não é sobre o que é real ou não, mas sobre o que você escolheria no lugar de Andrew. Encarar uma verdade insuportável ou viver em uma mentira confortável. Esse é o tipo de final que não te dá paz. E talvez por isso ele seja tão controverso até hoje. Algumas pessoas odeiam, outras consideram genial, mas ninguém sai indiferente. Se você curtiu esse resumo e essa viagem psicológica, deixa o like, porque isso ajuda o YouTube a espalhar o Nflix para mais pessoas que gostam de histórias intensas e perturbadoras. Se inscreve no canal, porque cada inscrição mostra para o algoritmo que esse tipo de conteúdo merece continuar existindo. Se puder apoiar ainda mais,
O Super Thanks ajuda diretamente o canal a crescer. E se não puder, comenta aqui embaixo. Você acha que ele escolheu esquecer ou enlouqueceu de vez? Aqui é o Iniflix, o canal de resumos fantásticos, onde a maior prisão não é um lugar, é a própria mente.